Olá a todos novamente. Nós estamos agora no nosso segundo dia do evento. Ontem foi um dia com 3 palestras e agora é a nossa segunda mesa redonda. E hoje o tema é praticamente uma continuação do que foi a mesa anterior, né? Em que foram levantadas algumas questões sobre a pandemia, reciclagem, qual que é o papel dos catadores, e agora a gente vai focar na administração pública e quais são as possibilidades, os dispositivos aí que estão ao nosso alcance. Agradeço a professora Jéssica, que é uma parceira do ambiente, fazia parte dos quadros, infelizmente não conseguiu conciliar a carga horária esse ano, mas a gente quer que ela volte, viu, professora, no ano seguinte, porque é uma preciosidade para a gente tê-la nos nossos quadros. Agradeço também os convidados pelo pronto atendimento, a disposição de falar com a gente sobre um tema que é, em parte, antigo, em parte novo, né? E, por sorte nossa, não revogado com o novo. A lei de licitações não atrapalhou essa parte das disposições. E deixo a palavra com a professora Jéssica. Então, um abraço, vou ficar aqui acompanhando e gravando o evento. Bom, boa tarde a todas e a todas. Inicialmente, eu quero agradecer à professora Fernanda pelo convite de participar desse painel, e não somente à professora Fernanda, ao Felipe, ao Luciano, por fazer parte desse evento, assim, em nome da UFJF-GV. Eu agradeço a disponibilidade, eu sei que vai ser uma tarde muito proveitosa para todos os discentes, para a nossa comunidade estudantil que está nos assistindo. Bom, eu já vou passar logo para o que interessa. Passa a palavra para o Felipe. Felipe, você tem de 15 a 20 minutos, pode ficar à vontade. Depois eu vou passar a palavra para o Luciano, posteriormente para o Emerson, e depois a gente abre para as perguntas. Tá ok? Eu estou aqui à disposição. E mais um detalhe: cada um pode se apresentar da melhor forma que achar conveniente, com a informação que entender mais relevante também. Obrigada. Ok, gente, boa tarde. Eu sou o Felipe, eu sou secretário de administração aqui de Governador Valadares. Fui convidado pelo prefeito André no início desse mandato, já tinha trabalhado com ele no mandato anterior, mas em outra função. E fico agradecido pelo convite, tá? Pelo tema, eu acho um tema relevante. Creio que nós temos que aplicar políticas para auxiliar mesmo no desenvolvimento do caso da coleta seletiva, dos catadores de lixo. E, por incrível que pareça, da pandemia, aqui, pelo menos aqui em GV, não houve interrupção. O município do Governador Valadares, ele vem se empenhando e vem tratando há muito tempo com as associações, que hoje nós temos uma que já está bem estruturada e uma segunda que está com uma estrutura boa, que está iniciando, mas em momento algum eles pararam de receber nem recursos nenhum, não pararam de trabalhar. Então, não faltou, vamos falar assim, alimento na mesa dessas pessoas que trabalham nas associações. Nós não temos uma lei própria hoje, como tem uma lei que já está tramitando no Congresso. No caso, eu estava vendo aqui que na Câmara Federal está parado lá há algum tempo, esperando um parecer da Comissão de Agricultura. Mas nós temos um incentivo aqui através da chamada pública, que é até um tema que está aí, chamada pública na lei 8666. Que, graças a Deus, ela foi recepcionada agora pela nova lei, que é a 14133, não só como sendo que antes a gente fazia a chamada pública, mas ela não era 100% descrita como lei. Agora ela vem na própria lei. Então dá mais segurança para os municípios, né, estarem realizando esse tipo de chamamento e incentivando esse trabalho. Nós temos a chamada pública vigente aqui no município, de 2020, onde nós temos uma associação chamada Ascanave, né, que ela, na mesa anterior, já foi até pautado, que ela recebe recurso estadual também, em torno de 300 e poucos mil. E aqui o nosso contrato, a gente paga por tonelada para ela, hoje, R$ 442,24, o município paga. O que é interessante, a gente incentiva, é um contrato de um montante até alto. Comparado com o que eu estava vendo na mesa anterior, que eu observei algumas coisas, nosso montante de contrato aqui é quase 1 milhão ao ano. Então, Valadares hoje se preocupa realmente nessa coleta seletiva, nessas pessoas que trabalham com essa coleta, de forma a humanizar, a priorizar a divisão de renda, auxiliar as famílias. Isso é muito interessante. E como foi recepcionado pela nova lei, ficou melhor ainda, que nós vamos poder continuar com esse trabalho.
é um trabalho bacana, feito pela gestão atual, já vinha sendo feito de uma forma não tão eficiente, mas que a partir da gestão nova começou a ser feito de uma forma mais eficiente, um incentivo melhor, até mesmo com atendimento a essas pessoas, esses catadores que às vezes precisam de informações, de auxílio na estrutura das associações. Hoje nós temos essa escanagem que ela faz a coleta e a separação do lixo. E tem uma outra que está entrando, que o nome dela agora é Ascarge. Essa vai fazer a compactação do lixo reciclável. Então nós estamos trabalhando em foco realmente para a sustentabilidade na coleta seletiva, que é o tema de hoje. Mas eu estava observando que nós podemos começar a pensar nisso também em outros pontos. Eu vi várias chamadas públicas para turismo, entendeu? Para essas incubadoras mesmo econômicas, para turismo, para outros pontos. Não, hoje vamos focar na chamada pública do lixo, mas que existem outras possibilidades também. Nós precisamos começar a olhar num todo, não só num universo restrito a um ponto, mas que existem vários pontos que precisam ser olhados, estruturados, às vezes através até de leis, como a lei federal não fica pronta, vamos falar assim, não fica pronta porque demora, é muito moroso, mas a gente começar com leis estaduais e municipais, regulamentando mesmo, para poder dar um amparo melhor para os catadores de lixo. Hoje, o artigo 79 da lei nova recepcionou a chamada pública, então isso para nós já foi um avanço, que antes nós fazíamos as chamadas públicas, mas elas são, como eu posso dizer, elas não tinham a legislação própria, elas iam com a roupagem delas, era um pouquinho daqui, um pouquinho dali, e fazia essa chamada pública de forma que era autorizado pelos tribunais, todo mundo entendia que podia, mas não estava legislado 100%. Hoje, com a lei nova, é um assunto que a gente tem que debater também sobre ela, a roupagem dela é muito semelhante à 8666. Ela não difere da roupagem. Ela simplesmente pegou tudo aquilo que estava solto no universo jurídico e compilou numa lei nova, né? À toa que a lei anterior tinha menos artigos, essa tem muito mais. E a pessoa acha assim, desburocratizou a lei? Não desburocratizou a lei, não. A intenção era desburocratizar, mas não desburocratizou da forma que todos nós que trabalhamos com ela esperávamos, não. Ela, pelo contrário, a parte interna dela teve um aumento, no caso de quantitativo, de especificações que nós temos que fazer hoje, para poder dar ênfase a um processo, para poder ter um segmento num processo. Eu costumo dar exemplo que hoje burocratizou tão um pouquinho mais, que agora os prazos para ata, os prazos para contrato são até mais longos. Eu brinco que ficou tão difícil licitar, que até quando você licita agora o prazo é maior. Mas isso é posicionamento meu. Tem muitos juristas que acreditam que melhorou, outros acreditam que está naquele meio termo, que vai para frente, vai para trás, mas tem muita coisa que tem que ser regulamentado ainda. Até a questão do Portal Nacional de Compras Públicas agora, que semana passada que começou realmente, ele está aberto ao público, eu falo, aberto a nós, município, estados, para poder começar a testar a utilização. Foi sancionada uma lei que não tinha 100% de eficácia, porque dependia de certas coisas para ela funcionar e até hoje ela é carente dessas ferramentas. Ok? Mas isso é assunto para um fórum específico disso aí. Não tem como. Agora, voltando à questão no caso da sustentabilidade mesmo, da educação do lixo. Valadares hoje, posso falar por Valadares, não posso falar pelos outros locais. Tem buscado realmente um estreitamento com essas associações, um incentivo a elas a continuarem trabalhando e continuarem buscando a aperfeiçoação. Eles costumam falar que vai existir máquinas daqui a uns dias para substituir o material humano, né? Que é a questão da robótica mesmo, hoje, que existe. E aí que nós temos que pensar. O cerne do problema é a modernização ou o cerne do problema é realmente aquelas famílias que necessitam de estarem trabalhando, necessitam daquela coleta, necessitam dessa humanização. Nós temos que criar, pelo menos aqui em GV que eu tenho olhado, incubadoras de startups para incentivarem e orientarem essas pessoas. O foco de muitos municípios não tem sido esse. Não tem deixado isso uma maneira muito vaga, muito abrangente.
e às vezes não dão o apoio necessário, correto, para desenvolver esses trabalhos. Hoje lixão não pode existir mais. Hoje nós temos problema de coleta seletiva ainda em alguns pontos temos. Nós temos que incentivar, nós temos que criar, nós temos que melhorar. Existem mecanismos para isso. Existem mecanismos tanto com a lei, com a chamada pública, como de incentivo também, através de incubadores de startups que possam trazer novos mecanismos, nossos meios, novas maneiras de fazer esse trabalho, que hoje, em tese, é feito de uma forma muito arcaica, que é simplesmente contato com o lixo, né, dos catadores, separa. Então, a gente vê que ainda é muito insalubre o trabalho ainda. Poderia ser melhorado e muito. É uma qualidade de gestão, de vida para essas pessoas que pode acarretar em doenças graves no final, doenças que podem trazer ao longo da sua vida algum problema físico, às vezes até problemas de saúde mental, a maneira às vezes como eles são tratados, que não condiz com a realidade hoje. Nós estamos muito avançados para isso. A gente simplesmente achar que catador de lixo é uma pessoa comum. Elas são pessoas como todos nós. Então, creio que os municípios hoje em questão podem melhorar esse tratamento. A chamada pública, igual é o outro ponto que foi falado. Eu pesquisei nesse período que foi me chamado, quantos municípios fazem realmente uma chamada pública para auxiliar os catadores, para incentivar as associações. E eu te confesso que eu fiquei surpreso negativamente. Não são muitos municípios que incentivam isso. São poucos municípios que incentivam. São poucos municípios que tratam dessa questão como ela deveria ser tratada. O que me assustou, porque como aqui nós temos uma estrutura bacana, eu vejo que existe um incentivo realmente, tanto financeiro, que nós compramos e pagamos, auxiliamos, no caso, as associações. Tem municípios que não fazem nada, eles estão procurando outros tipos de parcerias que visam simplesmente o lucro das empresas que pegam o contrato. Não são, hoje, creio eu, que não seria o correto, não seria a nossa realidade, não seria como deveríamos estar sendo tratados. E isso preocupa a médio e a longo prazo também. Como que as pessoas que vivem dessas associações vão viver daqui para frente? Como que elas vão fazer no futuro próximo? Se a gente realmente passar tudo por PPP, fugindo das associações, eu não sei, realmente é uma coisa que me preocupou fazer essa pesquisa breve que eu fiz e ver que são poucos municípios que estão preocupados, são poucos municípios que estão trabalhando nessa forma. Esse seminário que veio aí agora, que nós estamos participando hoje, ele deveria ser amplamente divulgado nesse sentido, de ampliar, de solicitar, de esclarecer, de buscar realmente parcerias entre os municípios, o Estado, os entes federativos em questão, para poder incentivar a maior divulgação, a maior pluralidade dessas associações. Existem muitas pessoas ainda em situação deplorável, vamos falar assim, que poderiam estar com um mínimo de dignidade trabalhando em uma associação onde ela é patrão, onde ela é funcionário, onde ela é respeitado, onde ela vai ter o ganho diário dela, onde ela vai conseguir sustentar sua família, pelo menos da maneira mínima possível. E eu volto a falar, desculpa de pandemia, porque a pandemia veio e atrapalhou muitos municípios, travou. Tem muitas pessoas que estão se escondendo nesse escudo de pandemia. Eu fiz um levantamento aqui por Valadares. Em momento algum, Valadares deixou de pagar a coleta seletiva, ela deixou de ser feita, mesmo com toda a crise econômica que o país vive, tudo que acontece. Então, nós temos, às vezes, que parar de nos escondermos por trás de situações e assumirmos que nós temos que melhorar, não só como secretário, pela gestão que é feita, mas melhorar quem realmente precisa ser melhorado, quem está lá no final, que são os cidadãos, são os catadores, são as pessoas que necessitam do poder público de verdade para ter uma qualidade de vida melhor. Eu fico preocupado com essas questões, dessa escorregadio, de se esconder, vamos falar assim, por trás de, ficou paralisado 2 meses, ficou paralisado 3 meses. Aqui nós não paralisamos, porque aqui
o lixo continua sendo produzido. Então, alguém tem que catar, alguém tem que selecionar, alguém tem que poder fazer essa reciclagem. Então, não vejo uma forma de desenvolver esse setor se nós não incentivarmos esse setor de forma justa, íntegra, de forma humana, porque a gente não pode esquecer da forma humana, porque nós estamos tratando com pessoas, né? Nós estamos tratando com catadores, com pessoas que estão ali, que têm sonhos, né? Então nós precisamos de olhar isso. Por isso que Valadares hoje eu tenho assim um pouco de orgulho de falar. Nós não, de forma alguma, esquecemos essas pessoas que necessitam desse trabalho. Essa chamada pública de 2020, ela está vigente ainda. Esse ano ela vai ser feita uma nova. E esperamos continuar contratando de forma digna essas pessoas, que a próxima, que agora, por enquanto, nós somos só um contrato, a segunda empresa, a segunda associação ainda na época não estava totalmente estruturada, então ela não pôde participar. Agora nós auxiliamos ela, nós trabalhamos em conjunto, ela tem a estruturação toda, ela vai vir participar da nova chamada, porque trazer dignidade a eles é o mínimo que o poder público pode fazer, porque é dever de todos nós. É dever do prefeito, é dever do secretário, é dever do cidadão que está aqui hoje. O tema é muito amplo, para a gente ficar em 15 minutos falando, que a gente teria que falar aqui um pouco da nova lei de licitação, que, ao meu ponto de vista, ela trouxe vários avanços, inclusive na questão de dispensa, na questão de inexigibilidade. Agora vamos sair um pouquinho da coleta seletiva, porque é um tema abrangente também que a gente deve falar. No mais importante, hoje em tudo girou em torno de duas modalidades, né, que são hoje a concorrência pública e o pregão. Só que o legislador esqueceu, em parte, que nós temos muitos municípios pequenos que vão ter muita dificuldade de licitar. Nós temos municípios aí com 5, 6 mil habitantes que, se eles não começarem a ficar em consórcios, daqui a um dia eles não vão conseguir fazer licitação nenhuma, porque a roupagem ficou pesada, vamos falar assim, a lei exige uma perícia, ela exige uma técnica que nem todo município vai ter. Como também faz parte do tema de hoje, até mesmo eu gostaria da fala dos outros, que eles pudessem olhar, da opinião sobre a nova lei que eles pensam. Eu penso que ela trouxe muitos avanços, mas ela trouxe muitas dificuldades para quem é muito pequeno. Mesmo porque nós temos prefeituras aí que, infelizmente, Minas Gerais são muitos municípios, a gente sabe que a maioria são municípios muito pequenos e não tem tanto operacional que eles não podem contratar, por causa de lei de responsabilidade fiscal, eles não podem ultrapassar os limites prudenciais com folha, e criou-se uma roupagem muito grande. Criou-se processos internos antes de divulgação de edital, que, ao meu ver, hoje, para municípios abaixo de 30 mil habitantes, eles vão ter muitas dificuldades. Inclusive o Ministério Público, que vai acompanhar essa mudança, tudo, eles vão ter também muita dificuldade em poder observar como os municípios pequenos vão licitar, porque eles vão passar perto, vai ser difícil. Nós estamos estruturando nossos departamentos aqui em Governador Valadares para que a gente não tenha essa dificuldade, mas nós não vamos ser pioneiros nisso, nós estamos esperando os órgãos de controle, que é os tribunais de contas, lançarem os editais deles, que até agora ninguém se manifestou também não, gente. Então, as pessoas ficam assim, como é que está o andamento da lei nova? Ela está caminhando, mas está todo mundo estudando. As pessoas que tentaram entrar como pioneiros foram um pouco rechaçadas já por alguns órgãos de controle. Então, nós estamos num período de estudo sobre ela. Aprender, que é importante a gente aprender. Esperar, porque nem tudo se faz com pressa. Nós temos aí mais um ano e um pouquinho. É uma coisa que eu brinco aqui, que eu não quero ser pioneiro. Eu não quero criar modelos, criar mecanismos antes de ver o que o órgão de controle estão criando. O nosso órgão de controle é o Tribunal de Contas. Eu quero esperar o posicionamento dele para saber como é que são os editais que ele vai lançar, como é que são as fases internas que ele vai lançar, para, com base nele, nós criarmos os nossos. Para quê? Para que a gente não vá em desacordo com a lei. É uma lei muito nova. Muito nova assim, né? Ela já tinha sido debatida há muito tempo, mas ela foi aprovada de uma maneira que ninguém esperava. Foi da noite para o dia, passou, aprovou, já sancionou ela, já está valendo, e os mecanismos que a gente precisa para ela está valendo, ainda não estão valendo. Nós não temos todos os mecanismos valendo ainda. Então, eu gostaria até que o representante do Ministério Público, que é o doutor,
ele desse uma explanada para a gente, o que o Ministério Público hoje pensa sobre essa lei, como que vai ser, se eles já estão adiantados, se eles já têm os modelos deles, se eles já estão, ou se eles estão naquele stand-by também, igual aqui, estamos estudando, mas esperando, porque é importante a gente estudar, mas esperar também, para que nenhum de nós cometa nenhum deslize, que não caia naquela outra prática hoje, que é o tema também, que é de improbidade administrativa, porque ninguém quer errar, a verdade é essa. Às vezes, quando pelo menos o que eu vejo, quando o agente político ou quem erra, ele não erra querendo errar, às vezes ele erra por desconhecimento ou por precipitação. Então, pelo menos aqui em GV, nós não vamos nos precipitar, nós vamos estudar, vamos aprender com os outros e aguardar, claro, aguardar um pouquinho para começar a iniciar essa nova fase, no caso, com a lei nova. O meu tempo estourou, né, porque eu estou vendo que a Fernanda já está olhando para mim. Eu tinha pelo menos mais meia hora para falar, porque eu gosto de falar de tudo um pouquinho. Mas acabou. Deixa eu te falar, o professor Emerson já está também ali disponível e eu queria que ele ligasse a câmera. Desculpa, Jéssica, mas é para ele ligar a câmera também. Felipe, muito obrigada. Eu sou muito falante, gente, vocês me desculpam, porque eu pego um tema, eu pego outro, eu lembro que tem várias coisas que vai ser ótimo, porque a gente vai debater mesmo. Eu escrevi um artigo sobre a política pública em Governador Valadares. E aí você me chamou a atenção pela sua fala, eu estou aqui aguardando a minha hora de fazer perguntas, que foi exatamente uma análise sobre o pagamento por tonelada e os contratos com a administração pública municipal desde o primeiro contrato em 2016. Vai ser ótimo a gente conversar sobre isso, principalmente porque agora em setembro a prefeitura vai assinar um novo contrato com os catadores, né? E pela metade do valor da tonelada. Então, adorei quando você falou que está vigente ainda, porque setembro está aí. Você falou R$ 450 a tonelada, na verdade já é 240. Então a gente R$ 442 a tonelada, agora vai cair. Pois é, vai cair de forma que a gente precisa conversar de fato, porque a média nacional é 450, mas tem gente para falar e eu estou aqui na torcida apenas. Eu agradeço, tá, gente? Desculpa que eu falo muito mesmo, tá? Bom, não, mas foi ótimo e o interessante, né, que a gente vai ter as posições que eu creio que serão divergentes quando passar para o Luciano e depois para o Emerson. Eu também tenho umas perguntas, eu achei bastante interessante a questão de você pensar, né, na utilização de tecnologia, inovação, para melhorar, né, as condições de trabalho, enfim, não só isso, às vezes potencializar, otimizar a atuação mesmo. Mas aí eu vou deixar para as perguntas. Bom, Jéssica, se você não se importar, eu pediria para o professor Emerson, já que ele está na sala e está como segundo da ordem para ele falar, porque até o meu foco ele vai ser mais específico sobre a atuação do Ministério Público em casos concretos, né? Caso ele não se importe, nem você se importe. Não, sem problema nenhum. Então, passo para o professor Emerson. Professor Emerson, pode ficar à vontade. Você tem de 15 a 20 minutos. E eu muito obrigada pelo convite, né? Infelizmente você teve um problema técnico, não pegou o início dos trabalhos, assim, em nome da UF, em nome também da professora Fernanda. Obrigada pelo convite, por ter aceito o convite, e você está com a palavra. Obrigado. Vocês conseguem me ouvir? Tem meio de conexão de internet no Rio, que eu estou tendo de alguns dias, mas espero que vocês consigam me acompanhar. A todos e todas, todos que estão presentes aqui, importantíssimo evento, está toda a mesa, na figura da querida professora Fernanda Alcântara, que, além de grande professora e grande colaboradora dos projetos, nós temos uma grande amizade, carinho. Fico feliz de ter sido lembrada e convidada aqui para um tema desafiador, porque em pleno Seminário Nacional Solidária, nós temos que discutir como isso é feito pela regulação. E isso é um problema porque a questão pública ainda não está preparada. Quando eu falo não está, não é a nossa situação. Ela ainda não está preparada para utilizar. Emerson, desculpa te atrapalhar. É só porque eu acho que a gente pode fechar nossas câmeras, porque para mim o seu som está picando. Para vocês está? Então a gente vai fechar, porque talvez a sua conexão fica melhor. Tá ótimo. Se tiver dificuldade, você avisa, eu também fecho.
e a gente faz com áudio. Então, nós temos um grande desafio, que é falar aqui no de Economia Solidária sobre do chamamento público de 93 e agora adiante, né, de licitação para a travagem. Eu quero fazer algumas breves considerações para travar o som. Minha vida parece lá, mas pelo visto não está. A primeira questão que eu chamo é que a nova lei me lembra um pouco do Civil de 2012, porque o Código Civil de 2021 ele ainda Emerson, tá falhando muito, tá picotando o seu áudio. Você não acha que talvez se entrar de novo possa melhorar ou verificar a conexão? A conexão, vamos ver um minuto. Desculpa, Jéssica. Emerson, talvez ele saiu da sala, Fernanda, porque talvez se ele falar de câmera fechada, eu acho que pode funcionar bem. Ah, verdade. Emerson, tá sem som para mim. Vamos ver se agora melhorou. Vocês me avisam se tiver algum problema? Sim. Eu espero que eu vou ganhar esse tempo extra, porque 15 minutos é um desafio. Eu acho que eu gastei uns 10 só nessa questão. Eu tenho jeito de falar até 4h30, tá bom? Mas agora, para mim, melhorou bastante. Parou de travar. Então, ótimo, então. Então, é coisas do serviço público concedido, né? A internet 4G do celular funciona melhor do que a internet 5G da concessão de serviço público. Mas vamos lá. Então, gente, de novo, boa tarde a todos e todas. Agradecer novamente na professora Fernanda o convite para o evento, para discutir. É importante o seminário sobre esse, que é um seminário que aborda aspectos relevantes sobre o modo como nós precisamos pensar em sustentabilidade em relação à sociedade. Eu começo a fala dizendo isso porque a nova lei de licitações, a Lei 14.133, ela nasce em 2021 com uma proposta de reformular a Lei de Licitação e Contratos, a 8666 de 93, com uma série de inovações e uma desburocratização e uma melhoria na eficiência dos processos licitatórios. E, no entanto, tal qual o Código Civil de 2002, que nasce no século XXI com a feição da década de 70, a Lei de Probidade, a Lei de Licitação em Contrato, ela acaba trazendo poucos avanços do que a literatura mencionava e, ao meu ver, ainda reforça o custo da licitação e do contrato no Brasil, sem trazer mecanismos, ao meu ver, eficientes de controle da corrupção. Podemos gastar aqui uma longa explanação sobre o tema, mas podemos recortar diretamente desses atrasos da lei que eu acho que influenciam principalmente no que tange a discussão da questão da reciclagem no aspecto administrativo. E por que eu falo isso? Porque a Lei 8666 de 93, ela já era baseada e voltada principalmente para a iniciativa privada, ou seja, a sua preocupação com as licitações e contratações públicas estava ligada efetivamente aos ajustes que fossem feitos com o famoso segundo setor, com essa iniciativa privada que estaria presente ali diante de um ato de delegação negocial, como é o contrato administrativo, para explorar a atividade pública através de uma prestação de serviço mediante uma conta-prestação pecuniária, que na época, inclusive, era só através da tarifa, do subsídio estatal, e depois a Lei 11.079 de 2004 ampliou. Por que isso é importante? Porque se a Lei 8666 de 93 foi criada no momento que nós expandíamos a concessão e a permissão de serviço público operado pela iniciativa privada, tanto que a Lei 8927 de 95 é o ápice dessa regulação normativa no primeiro momento, e depois a Lei 11.079 de 2004 é um ápice no segundo momento, o que se esperava com a Lei 14.133 de 2021 é que nós tivéssemos um avanço das formas de ajuste ou das formas negociais de parceria com a administração pública para o terceiro setor, ou seja, que nós prevíssemos a existência de novos instrumentos ou novos mecanismos ou uma regulação
mais eficiente em relação a, efetivamente, a sociedade civil que está ali atuando junto com a administração pública. No entanto, embora a 8666 de 93 fosse um tanto tímida, nós só tínhamos a previsão do chamamento público lá no artigo 34, no parágrafo 1º, até houve um avanço em relação à Lei 14.133, com a previsão do chamamento público em diversos artigos, inclusive na própria ideia, ou na própria construção de um conceito legal, lá do artigo 6º, se não me engano, de credenciamento, vai dizer que é o processo administrativo de chamamento público ao qual a administração vai convocar, de fato, prestadores de serviços para fornecerem bens ou para fornecerem atividades, desde que eles estejam previamente credenciados. Nós vamos ver uma previsão também lá no artigo 81, quando falar do novo instrumento da procedimento de manifestação de interesse, que é quando tem por objetivo o levantamento de soluções tecnológicas atuais. Nós vamos ter a previsão do próprio artigo 81, no parágrafo 1º, quando vai trabalhar o sistema de registro cadastral e, portanto, a ideia ou a concepção, efetivamente, do chamamento público pela internet como mecanismo disso. Embora nós tivemos a previsão agora em pelo menos 4 normas na 14.133, a realidade é que nós encontramos ainda o chamamento público de forma tímida e limitada na regulação da nova lei de licitação e contrato. E aí, portanto, uma preocupação ainda muito maior com os instrumentos tradicionais, principalmente os instrumentos feitos para a realização de grandes contratos administrativos, como a concorrência, como aqueles contratos que vão envolver as grandes empreiteiras, o que mostra, ao meu ver, um descompasso com a tendência do direito administrativo global, que é cada vez mais atuar num modelo de governança administrativa, onde nós atuemos não mais com os agentes econômicos privados, mas atuemos com a sociedade civil, ou como se costuma falar em termos de teoria da governança, com stakeholders, né? Com aqueles membros da sociedade civil que não necessariamente correspondem a uma sociedade civil organizada, que não necessariamente correspondam a formas de organização estatal, mas que abranjam efetivamente setores ou parcelas da sociedade que tenham interesse em atuar na persecução e na realização dos interesses públicos. E por que isso é importante? Porque a nova lei de licitação ela ainda reforça a ideia de controle administrativo. Então, por um lado, se nós temos alguns novos procedimentos e nós temos a desburocratização de algumas atividades, por outro lado, a lei ela amplia a burocratização em alguns setores, cria novas figuras, como além da figura do pregoeiro, que passa a estar previsto na lei, a da comissão de licitação, dos agentes de licitação, da autoridade superior da licitação, ou seja, ela amplia, por um lado, o procedimento da burocratização e amplia o controle em relação às licitações e contratos. Bem, novamente, a lei vai usar uma técnica legislativa muito específica, né? Ou seja, ela vai trabalhar a ideia da previsão de sanções de natureza penal, civil, administrativa, mas como ela é uma lei que já vem no momento que nós já tivemos uma série de controles instituídos por outras leis, como a lei anticorrupção, a lei de improbidade administrativa, ela vai acabar utilizando mecanismos de um sistema punitivo que já existe e vai até de forma muito sutil abordar a ideia de um direito sancionador, ou a ideia da proteção da cláusula do devido processo legal no que tange à improbidade. Então, o panorama que nós temos hoje em relação, efetivamente, à utilização do chamamento público para fins de reciclagem é que nós não temos uma regulação na Lei 14.133 que seja mais efetiva em relação a 8666 de 93, né? Ao invés, permanece ainda de forma tímida os instrumentos que não atinjam necessariamente o mercado propriamente dito, até a própria regulação das startups na lei é uma regulação muito simplória, é uma regulação que não obriga ou não torna a administração pública vinculada à contratação dessas empresas de inovação. E, por outro lado, nós temos, ao meu ver, no novo sistema de controle punitivo da nova lei de licitação e contrato, a lei 14.133, um crescimento maior da perspectiva da punição, principalmente em razão da lei de corrupção, principalmente da previsão da punição da pessoa jurídica junto da pessoa natural, sem que, no entanto, eu acho que vem acompanhado de uma plena e efetiva garantia de proteção do cidadão pelo chamado direito administrativo sancionador, ou, até acho mais adequado,
direito sancionador administrativo, que impõe, dentre as outras normas básicas para que você possa responsabilizar alguém, o cumprimento do princípio da tipicidade. E aí, nesse ponto, a nova lei de licitação e contrato, quando ela vai trabalhar a questão da punição, ao meu ver, ela trabalha a questão da punição ainda a partir de tipos legais que, ao meu ver, são genéricos, que não têm uma especificidade clara da conduta e da sanção, e que me parece, em certa medida, um retrocesso, essa sistemática punitiva da Lei 14.133 de 2021 com a Lei 13.655 de 2018. A lei que dispõe, ou que traz normas de direito público para a lei de introdução às normas do direito brasileiro. E por que eu falo isso? Porque a Lei 13.655 de 2018, ela parte da lógica de uma consensualidade. Ela parte de uma lógica em que o administrador público não deve mais atuar, e principalmente as instâncias de controladoria, controladoria administrativa, controladoria do Tribunal de Contas ou o próprio controle judicial, não podem mais trabalhar numa lógica punitiva, mas sim numa lógica de busca da consensualidade e busca, acima de tudo, de um pragmatismo ou de um consequencialismo que não deve ser lido no aspecto econômico, mas que deve ser lido num aspecto administrativo. Ou seja, olhar para o sujeito ao qual estou controlando o ato, e aí aplicar para ele a dosimetria da pena, aí aplicar para ele todas as garantias do devido processo legal, aí aplicar para ele sempre que possível soluções mediadas de conflito que não importem punição, e, por outro lado, a 13.655 de 2018 vai trazer também como um desafio a necessidade de nós olharmos as consequências administrativas e jurídicas do controle. Ou seja, como muitas das vezes a gente se preocupa com a proteção normativa ou a proteção do sistema normativo, com a imposição de sanção para aqueles que descumprem as normas, mas que nós não verificamos as repercussões ou as consequências administrativas que impõem muitas das vezes. Consequências que ignoram, às vezes, a realidade daquela pessoa que está atuando com a administração pública, inclusive a realidade econômica, né? Não é muito pouco comum a gente olhar o Tribunal de Contas fazendo condenações que incidem muitas das vezes sobre agentes públicos que não têm a capacidade econômica de fato, responder diante da ilicitude do ato, assim como muitas das vezes eles obstam ou impedem a realização de contratos e ajustes administrativos, cujas repercussões desse cancelamento, ou cujas repercussões dessa suspensão são repercussões que oneram ainda mais os cofres públicos, porque uma licitação parada, uma contratação pública parada, muitas das vezes faz com que a obra seja duplicada ou triplicada até que haja a solução. Por isso que a 13.655 se volta a uma ideia de consensualidade. Não pensando na gestão do interesse privado apenas, não pensando apenas nessa ideia de devido processo legal e de um direito sancionador que dê aquelas garantias constitucionais a quem de fato possa ter atuado com improbidade ou com qualquer outro tipo de ilícito administrativo. Mas ele está preocupado principalmente com a gestão do interesse público, ou seja, em que medida a aplicação de um controle demasiado e um controle desmedido pode resultar para a administração pública reflexos ruins. Por isso que ele veda essa previsão de valores jurídicos abstratos, ele veda essa aplicação da norma ser uma preocupação com consequencialismo ou com pragmatismo do resultado daquela decisão, e ele, portanto, pede que haja um novo sistema. Bem, então as considerações que eu queria fazer nesse debate, para a gente até poder ouvir as perguntas, que eu acho que vão ficar mais coloridas as questões, era exatamente isso, né? O modo como o chamamento público, assim como todos os instrumentos que a gente poderia utilizar para a iniciativa da sociedade civil, não vieram com uma regulação melhor na 14.133, né? Vieram com uma regulação tímida, e como a nova lei reforça esse controle administrativo com a imposição de sanções de forma grave, talvez invertendo ou subvertendo essa lógica relativa. E aqui eu encerro as minhas manifestações, que eu já vejo uma certa preocupação com o horário. Emerson, mesmo com todos os atrasos, né, os nossos problemas técnicos que a gente já está aí, né, habituados com esse tempo de trabalho remoto, foi pontualíssimo. Excelente. Muito obrigada pela exposição. Já vou passar a palavra para o Luciano. Luciano, pode ficar à vontade, você tem de 15 a 20 minutos. Certo. Uma boa tarde a todos, né? Queria agradecer principalmente a Fernanda pelo convite. Queria também homenagear
principalmente a Associação dos Catadores de Papel que se faz presente, e os catadores, né? Eu peço até licença aos integrantes da mesa, né? Porque eu vou falar diretamente para esse público. Eu vou trabalhar com eles qual que é o papel do Ministério Público e fazer abordagem sobre o chamamento, a reciclagem, a probidade, de forma bem objetiva. Primeiro ponto que eu destacaria é o trabalho feito pela Fernanda aí em Valadares, que ela trabalha essa temática em economia solidária, política pública e geração de renda. Então, é um paradigma, é um modelo muito interessante. Ou seja, eu tenho uma realidade, qual seja, eu tenho os resíduos que são produzidos por essa sociedade. No módulo anterior, até um professor criticava o capitalismo, mas o capitalismo é ele que produz esse resíduo, e eu tenho uma grande parte da população brasileira invisível, excluída. E aí surge a figura, né, dos catadores. E os catadores, eles surgem como? Porque eles querem trabalhar ali com resíduo, porque eles querem, vou usar a linguagem popular, eles querem trabalhar com lixo? Não, é o que lhes sobra. E aí eles vão trabalhando como formiguinha, de forma isolada. Aí a primeira dificuldade que nós vamos ter. Se eu trabalho de forma isolada, eu não consigo criar uma associação. E o modelo da sociedade que hoje nós vivenciamos é um modelo individual, é um modelo egoísta. Acaba que cada um começa a disputar o espaço com o outro. Ou seja, se uma determinada rua, de um determinado bairro, se produz mais resíduos, então nós temos aí um problema complicado. Mas aí o que a Fernanda vai trabalhando, qual que é a evolução que você tenta fazer? De se criar associações. Quer trabalhar para criar associação. Só que nós, do direito, principalmente o Ministério Público, e quando eu escuto o poder público falando, fala de uma realidade que não é a realidade dessas pessoas. Qual é a realidade dessas pessoas? E aí é necessário trabalhar uma perspectiva de associação, mas que não pode ser assistencialismo, que não pode ser uma ideia de caridade. Você tem que trabalhar essa associação para que eles tenham o quê? A autonomia. E essa é uma dificuldade que nós temos. Como é que você vai dar autonomia? Como é que você vai criar uma associação? A associação é essa que tem que preencher requisitos para que ela seja credenciada, se nós estamos lidando com uma população que desconhece o direito. E eu vou dizer por mim, quando eu fui convidado para esse tema, eu entrei em contato com colegas do Ministério Público, com colegas que são professores renomados no país, eles falaram assim, eu nem sei nada disso. Então imagina aquele cidadão que trabalha ali no dia a dia com lixo e ele está pensando, aí é uma questão interessante, e eu falo interessante no aspecto para alertar, que nós aqui trabalhamos com perspectiva de futuro, eles não, a perspectiva deles é de presente, porque eles não sabem se eles não recolherem hoje, se eles vão ter dinheiro para comer. Como é que você vai pensar esse pessoal, criar todo um credenciamento, toda uma documentação para se habilitar esse procedimento? Então, essa dificuldade, daí o brilhante trabalho feito pela Fernanda, porque ela dá uma concretização do saber via extensão, faz uma parceria acabando com o Ministério Público e ela consegue criar essas associações, dar um respaldo para eles jurídico, dar um respaldo legal para que eles possam atuar. Aí agora eu já chego no problema que a Fernanda quer enfrentar. Qual é o problema que nós temos? O problema é, existe a legislação que permite o credenciamento público. Eu vou falar aqui, se falar besteira, os dois outros, né, membros da mesa podem me corrigir. Mas tem a lei 13.019, que eu pesquisei ela rapidamente, ela já prevê a figura do credenciamento público. Eu não preciso nem me valer ali da discussão da lei de licitações. E ali ela diz o seguinte, né? O chamamento público é o procedimento que os órgãos públicos devem utilizar para firmar parceria com as organizações da sociedade civil. Eu vou incluir aí as associações de catadores de papel. Então, se eu quiser credenciar, se o município tiver interesse, ele tem um regramento jurídico, que é a Lei 13.019/2014. Eu até fiz uma pesquisa rápida, há um projeto de lei de um deputado federal de Minas, André Janones, em que ele acha que essa lei não deve atingir os catadores, porque, na visão dele, os catadores hoje já se profissionalizaram. Discordo. Os catadores ainda não se profissionalizaram, né? Então, você tem a Lei 13.019,
os dois professores falaram muito bem, você tem a Lei 14.133, que é a nova lei de licitações, e ela diz, é dispensável licitação para a contratação que tenha por objeto coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, realizada por associações ou cooperativas formadas exclusivamente de pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas e ambientais de saúde pública. Então, você tem um marco jurídico tranquilo. Nisso eu vou discordar do primeiro palestrante. Não precisa ficar esperando o órgão de controle, não precisa ficar esperando o Tribunal de Contas, o Ministério Público, porque você tem um regramento que é claro. E a própria Lei de Resíduos Sólidos, ela já dá ao município, né, dá ao ente municipal o dever, né, de tratar dessa temática. E aí eu trago exemplos. A Câmara Municipal de Belo Horizonte, agora recentemente, fez um credenciamento público em relação aos catadores. O CNMP, em razão da alta produção de resíduos sólidos, foi por esse caminho e fez o chamamento público dos catadores lá do Distrito Federal. E aí eu digo o seguinte, talvez a preocupação do Felipe, e eu concordo, e o professor Emerson foi muito feliz, é com o órgão de controle. Só que o órgão de controle, e o professor Emerson foi lapidar, hoje, qual é o papel do Ministério Público? Eu vou chegar ali para vocês entenderem nessa pergunta que eu fiz. Qual que é o objetivo que a Fernanda tem no trabalho que ela faz de extensão? Chamamento público para selecionar cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis para execução da coleta e destinação dos resíduos sólidos. É esse o objetivo dela. Ela quer que haja um chamamento público para que as associações e as cooperativas de catadores tenham um respaldo jurídico a partir da atuação dos municípios. O que está acontecendo? Qual é o problema público? Inexistência de chamamento público pelos entes públicos, o que inviabiliza a efetivação da política pública de reciclagem de resíduos sólidos e de proteção aos catadores de materiais recicláveis. Então, esse é o problema que eu tenho. Eu não estou tendo chamamento público. Agora, por que eu não tenho chamamento público? Primeiro ponto. Uma coisa é o gestor público falar que ele vai criar um polo industrial. Tranquilo, a sociedade de Valadares vai adorar, a FIENG vai, vão ser recebidos por empresários, ternos, não há um problema. Quando você fala de catador, você está falando de pessoas que são invisíveis, que são estigmatizadas e que são ignoradas pelo poder público. Então, qual é a preocupação do município ou dos municípios em efetivar essa política pública se o catador ele não consegue se mobilizar por associações? Porque o gestor ele só vai aplicar a política pública quando ele é o quê? Induzido, quando ele é estimulado. E aí o que eu estou falando é o seguinte, é de voz. Se não tenho voz, eu não vou ser ouvido. Então, as dificuldades que são colocadas para esse segmento da sociedade não são colocadas para empresários. Nós tivemos o exemplo da pandemia, vou ressaltar Valadares, porque aí é o foco. Os empresários foram recebidos pelo prefeito. E o prefeito, muitas vezes, foi contra o conhecimento técnico-científico para respaldar um apelo dos empresários. Mas se nós tivéssemos os catadores de recicláveis tentando fazer isso, sequer, talvez, eu estou dando hipótese, talvez seriam recebidos. E aí haveria uma reação da sociedade. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema em relação ao gestor é o desconhecimento da matéria. Então, pouquíssimos gestores, e aí eu não vou falar de Valadares, o Felipe, muito qualificado, muito técnico, né, tem conhecimento. Vou trabalhar a realidade do meu município, que é o município de Guanhães, no interior de Minas, com 35 mil habitantes, que revela a maioria dos municípios. O Felipe foi muito feliz quando ele preocupou com os de menos 30 mil. Não há qualificação, não há capacitação nem dos gestores e nem da sua assessoria. Então, eles nem sabem que existe essa possibilidade do chamamento público. Eles nem sabem da possibilidade de reciclagem. Não há esse conhecimento. E como o Felipe bem disse, a preocupação hoje é com o lixão. Não é nem com a questão de reciclagem, não há nem essa ideia da coleta seletiva. Então, eu até conversei com a Fernanda, que eu entendo
que o grande problema de não se fazer o chamamento público, eu não vejo aí uma má-fé do gestor público, eu não vejo um dolo do gestor público. Eu vejo um desconhecimento total da lei e uma ausência de formação para o tema. Por isso que eu não acho viável uma solução de se buscar, como está se pensando, e já foi feito, ajuizamento de ação civil pública, para obrigar o ente municipal a fazer o credenciamento. O Felipe sabe. Se eu mando para o Felipe uma notificação, uma requisição, eu estou dando uma ordem para o gestor. É diferente se eu convido, ô Felipe, eu sou promotor, você poderia vir aqui? Ou melhor, Felipe, você me recebe aí, você vai articular aquela política pública. Então, a solução tradicional de ir para a ação civil pública para obrigar o município a fazer essa política pública, eu não acho adequada. É um perfil antigo, tradicional, que você leva para o Poder Judiciário, e o Poder Judiciário de Valadares, ele não entende nada de resíduo sólido. Ele não entende nada dessa política pública. E aí, o que o Poder Judiciário vai fazer? Pode dar uma liminar, obrigando, o município recorre, o tribunal para, e isso aí vai ficar anos e anos sendo discutido. Então, não acho que é o caminho viável. Ajuizar uma improbidade administrativa. Imagine só, o exemplo que eu dei aqui em tese sobre a questão do prefeito de Valadares ter recebido a questão da pandemia, os empresários, certamente o Felipe falou, lá vem aquele promotor. Ó. Agora, imagina o prefeito de Valadares, que nem sabe muito da existência dessa lei, que tem um município de quase 400 mil habitantes, tendo que atuar, e ele toma uma ação de improbidade do promotor de justiça. Você fecha a porta de diálogo. E qual foi o dolo dele? Ou seja, ele vai querer trabalhar com essa associação de catadores? Não. Você já gera uma resistência. Então, a solução que eu proponho, já estou indo aí para finalizar a minha fala, até para ir para o debate, é a seguinte. A solução que o Ministério Público vem fazendo, e eu digo pela promotoria que eu atuo, é articular a política pública com todos os atores envolvidos. Ou seja, é interesse do município de Valadares efetivar uma política dos resíduos sólidos? Claro que é. O prefeito quer a cidade limpa. Ele não quer a cidade suja. Os catadores querem limpar a cidade? Querem, mas querem ter uma remuneração digna. O Ministério Público tem interesse na proteção do meio ambiente, nas regras do urbanismo e dar uma dignidade a esses trabalhadores? Também tem. Então, eu posso articular chamando o Ministério Público do Trabalho, o município de Valadares, a UFJF, o MPMG, as associações de catadores e mostrar o seguinte, é uma política pública que todos ganham, é soma positiva. E aí eu preciso fazer um processo de convencimento, demonstrando que essa política gera ganho para todo mundo. E aí, como a professora Fernanda falou na palestra, né, no módulo anterior, você tem o ICMS ecológico, você tem a geração de renda, combate à miséria, combate à pobreza, redução da desigualdade, retorno de recurso financeiro ao município. E para o prefeito de Valadares, eu estou falando do prefeito em tese, não estou falando que é o atual. O que o gestor público quer, e isso faz parte da política? Está bem com a imagem dele. Ou seja, se ele demonstra que ele consegue manter a cidade dele limpa, se ele demonstra que ele está preocupado com uma população carente, que é ignorada, e ele efetiva uma política de meio ambiente, de proteção social, ele só ganha. Agora, para efetivar isso, e aí já fecha a minha fala, o que tem que ser feito? Isso tem que chegar pronto lá na mão do prefeito. Ou seja, o trabalho feito por vocês da UFJF tem que chegar para o Felipe já de uma forma facilitada. Se você for pedir para o Felipe, ou para a assessoria jurídica do município, ou para o prefeito destrinchar isso, eles não vão fazer. E não é porque não querem, é porque o município tem inúmeras outras prioridades. Né? Se antes era a pandemia na saúde, hoje é a pandemia na educação. Daqui a pouco você tem o período de chuva, aí vem inundação. Então, o que eu aprendi para a concretização dessas políticas públicas é o diálogo. E fecha a minha fala o seguinte, a questão, Felipe, dos órgãos de controle. Hoje, ainda há esse perfil dentro do Ministério Público. Mas hoje a gente está verificando que o direito administrativo do medo não funciona mais. A questão de eu ir negociar com o prefeito, dando prazo, notificando pela minha promotoria e falar ou você faz do meu jeito ou é do meu jeito, eu falo isso, é a atuação do Ministério Público com o porrete na mão. Ou seja, se o Ministério Público
se ele quer trabalhar política pública, ele tem que ser agente político, ele tem que dialogar, ele tem que articular. E aí você sabe muito bem que quando nós estamos falando de política pública, o erro faz parte. Agora, o errar não é dolo. Então, o prefeito de Valadares, quando ele escuta os empresários e ele está preocupado com o emprego, de reabrir a economia, eu não estou falando que ele está agindo de forma dolosa. É uma possibilidade. E aí o Ministério Público tem que fazer o quê? Dialogar, articular. Então, eu só gostaria de passar essa mensagem, né, que não acho que o caminho da improbidade é o caminho viável. O direito administrativo do medo hoje está inviabilizando a gestão. O Felipe me deu o exemplo. O Felipe está dizendo o seguinte, eu vou esperar o que o órgão de controle vai falar, porque eu não quero ser responsabilizado. E aí o que você gera na administração pública? A inércia, que é o pior que pode se ter. Então, assim, em resumo, queria agradecer, já pedi desculpa, né, que alguns posicionamentos aqui são mais com intuito exemplificativo, ou seja, respeito muito o trabalho feito pela administração de Valadares e de outros municípios, e estou aberto ao debate, à discussão. Muito obrigado. Eu que agradeço, Luciano, o painel foi interessante, né? Painel bom é painel assim, com posições divergentes. Eu achei muito engraçado a fala como o direito da própria concepção do conflito vem alterando, né? Que eu que sou do processo civil, hoje, quando a gente vai trabalhar litigância de interesse público, a gente fala muito do processo estrutural. E o processo estrutural parte de uma concepção de diálogo interinstitucional, assim. O processo ele é visto de uma outra forma. Ele está ali para os atores chegarem a uma decisão que, na verdade, o juiz está ali, mas ele não vai... O objetivo não é impor. Portanto, que você começa a relativizar tudo, coisa julgada, execução, tudo, porque é um plano de implementação. Então, assim, é interessante o tanto que, quando você parte dessa constatação, né, que quando você está com a litigância de interesse público, com políticas públicas, não adianta essa atuação... como você falou, sabe, Luciano, com um porrete na mão, porque não vai adiantar. Quando você trabalha com administração pública, gestor, não vai adiantar, né? Então, assim, eu acho que é bem interessante como que talvez os atores do nosso sistema de justiça aí estão chegando no amadurecimento para a efetividade dos direitos. Talvez, acho que a gente pode ser um pouco otimista, mas eu vou passar para as perguntas. Bom, e aí, primeira Jéssica, pergunta. se você me permite, claro, eu nem vou para a linha do litígio estrutural. Por quê? Se eu levo essa demanda para um juiz de uma vara civil de Valadares, o judiciário ele não está preparado para esse processo estrutural. O judiciário tem prazo, a cada 30 dias eles têm que movimentar. O que eu acho mais conveniente? O Ministério Público, juntamente com o município e com os outros atores, a partir de uma atuação extrajudicial, fomentar essa discussão, fomentar esse diálogo. Porque a estrutura do juiz é sim ou não, é decidir. Mudar essa mentalidade é muito difícil. E outra coisa, o processo vai acumulando, fica com muito volume, acaba que inviabiliza. A minha atuação em políticas públicas é sempre trazer para o Ministério Público, trazer todos os atores ali para dialogar, eu evito judicializar. E só para te dar um exemplo dessa questão do porrete, não é só o Ministério Público. Se o juiz da primeira vara civil de Valadares dá uma decisão obrigando o município de Valadares a cumprir, não é com a caneta que você vai resolver. Porque o Felipe, juntamente com o prefeito e com todo o setor que vai trabalhar na política de resíduos sólidos, eles têm que ter predisposição, eles têm que querer. Não é uma ordem judicial que vai fazer. E isso pode gerar o quê? A própria frustração. Mas eu vou para as perguntas. Muito obrigado. Não, eu concordo. Eu acho que até pelo fato do Ministério Público ser um legitimado, ele tem uma atuação de vanguarda. Mas eu acho que o problema não é nem o Poder Judiciário de Valadares, mas os juízes de primeiro grau de jurisdição, sim, eles são despreparados para a tutela coletiva e para o processo estrutural. Mas, mesmo quando é judicializada, a gente tem casos de êxito, assim. Quando os atores entendem da tutela coletiva e do processo estrutural, assim, o processo ele é um plano de implementação e de construção daquela política pública e que fica bem interessante. Mas, realmente, pessoas que estudam, que levam a sério e que estão dispostas, né, ao diálogo, porque é mais demorado, envolve outras habilidades, de fato,
São poucas. Mas vamos passar para a pergunta. Bom, a primeira pergunta que a gente tem é: como podemos fazer para que a educação ambiental alcance o papel do catador de maneira reciclável como agente ambiental e deixemos de fazer referência semântica negativa do lixo que não é objeto da catação? Bom, vou passar a bola, né? Passar a batata quente. Emerson, tá com você. Pode começar e depois eu passo para os outros. A pergunta é uma pergunta bem interessante, né? Porque dentro do discurso jurídico, nós vamos usando alguns fetiches dos conceitos, e principalmente dentro do direito administrativo, que geram uma falsa percepção de despersonalização. Vou explicar. O professor Marçal Justen Filho, ele tem um artigo muito conhecido na internet, chamado Direito Administrativo de Espetáculo, em que ele chama a atenção que todo o contexto do direito administrativo é construído a partir de uma série de conceitos onde reafirmem a posição do Estado numa posição superior e coloquem o cidadão administrado numa posição inferior. E aí, quando a gente olha para a norma administrativa, isso também acontece, porque está lá na lei de licitação, catador de lixo, né? E ele é tratado como uma hipótese de dispensa, ou seja, você gera uma total despersonalização. Você não trata como um cidadão, não trata a questão ambiental dentro do direito administrativo, e aí você acaba construindo esse conceito que, ao meu ver, permite que simplesmente torne o tema como um tema dos possíveis casos de dispensa de licitação. Tem solução. Eu acho que o problema no Brasil é o que diz o professor ministro Luiz Roberto Barroso, é o problema do fetiche do papel e da caneta. A gente acha que a gente transforma tudo com alteração normativa, quando na verdade não tem. Então, por exemplo, está lá no artigo 5º da nova lei de licitação que um dos princípios que deve ser buscado na administração pública é da igualdade, que um dos princípios que deve ser buscado na administração pública é do desenvolvimento nacional sustentável. Então, se a gente interpreta dessa forma, pelo menos aqui dentro desse painel do que a gente está discutindo, a gente pode fazer, por exemplo, que todos os termos negociais que a gente vai utilizar, ou seja, que o próprio chamamento público, o próprio termo negocial decorrente, a gente não utiliza a expressão catador de lixo. A gente não utiliza uma série de conceitos que reforcem uma vulnerabilidade que não é só social, é também jurídica, porque quando a gente coloca ele com um conceito desse, a gente já coloca uma posição desigual. Então, acho que tem uma solução para a gente aqui, operador do direito, que é manusear os conceitos que a gente tem, desconstruindo esse fetiche conceitual de colocar o Estado em uma posição de desigualdade. Não sei se eu contribuí. Luciano, Felipe, vocês desejam contribuir? Tem alguma ponderação? Eu só considero que a pessoa mais indicada para fazer essa observação vai ser a professora Fernanda, quando ela vier, né, para a questão da fala dela, né? Com certeza. Bom, eu tenho uma para o Felipe. Felipe, o Emerson também abordou um pouco. O município de Valadares já tem alguma iniciativa a respeito de inovação, algum projeto a respeito da educação ambiental? Que a gente vê, assim, a gente vê as associações, mas aí eu estou falando como moradora, né? Como uma valadarense de coração. Quais que são os projetos que o município tem? Porque a gente não vê isso, assim, no nosso dia a dia, a gente não vê essa atuação do município. Então, assim, acho que também seria interessante essa abordagem, assim, o que o município tem para fazer, enfim. Hoje o município, nós já temos, no caso, o programa ambiental, não o programa ambiental, mas nós já temos a chamada pública para coleta seletiva. Então, isso aí já é pacificado aqui, a gente já faz há muito tempo. Então, esse ponto nós já temos. O que nós estamos implantando agora é o nosso polo industrial. Industrial não, polo tecnológico, que vai tratar de várias áreas, inclusive de tecnologia que possa vir a abranger a questão da coleta seletiva. Porque nós estamos bastante adiantados nesse ponto, entendeu? O projeto já foi lançado, nós temos o professor Wilton, acho que até professor da UFJF também, que é o secretário hoje de Desenvolvimento Econômico. Não sei, se eu não me engano, ele fazia parte do corpo de vocês também. E hoje a política mais voltada está a questão do polo tecnológico, e através dele nós consigamos assim,
criar novas estruturas para a questão de tecnologia, não só da coleta seletiva, mas em tudo, para o município. De forma ambiental em si, seria com a Secretaria SEMA, que é a Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura. O trabalho do Ivan, no caso, tem sido um trabalho muito bacana nessa questão. A questão até mesmo da agricultura familiar, que a gente faz chamada pública também, a nossa agricultura familiar, que é a chamada pública, é bacana. Nós temos muitos associados, muitas pessoas participam. Então, não é tão divulgado, vamos falar assim, igual o doutor falou, às vezes nem sempre tão divulgado, né, doutor? Mas nós temos muitos trabalhos nesse CNE de chamada pública, que trazem muitos benefícios para todos os associados. Às vezes falta um pouco mais de divulgação, vamos falar assim, porque tem muita coisa acontecendo e nem sempre é tão divulgado. Felipe, a minha pergunta foi até assim como uma moradora mesmo, assim, nada, né, técnico, nem nada, porque eu não vejo nem os dias da coleta, eu sempre conto o trabalho da Fernanda, às vezes eu tenho que falar, Fernanda, que dia, quando que eu posso fazer isso? Mas se não fosse o trabalho da UF, você não tem uma publicização, eu acho, sabe? Eu acho que é interessante. É isso que eu falo. Nós não temos nem da coleta seletiva. Igual assim, você sabe onde se passa no seu bairro. No meu passa na terça e na quinta. Você viu o pessoal passando. Mas não tem tanta divulgação. Que eu acho que isso faz parte da educação também, né? Porque a pessoa vai começar a separar os resíduos. Então, eu acho que é um ponto que o município tinha que trabalhar melhor, da educação da própria sociedade mesmo. Sim, são pontos que às vezes nós deixamos de divulgar que seriam importantes. Da coleta, igual eu falei, por que eu falei da agricultura familiar? Pouca gente sabe que nós compramos muita coisa da agricultura familiar. Mas quando eu falo muito, é muita mesmo, é tonelada de alimento. Não é coisa pouquinha, não. E pouca gente fica sabendo disso. E é bacana que as associações vêm, de todas de Valadares praticamente participam, e vêm de fora de Valadares também participar. E como a comunidade, como a sociedade também pode comprar, né? Sim, facilitar. O município, às vezes, facilitar isso, porque o município compra, mas o morador também pode comprar. E aí, no final, todo mundo, né? Não tem as nossas feiras municipais? Nossas feiras municipais? Toda feira municipal, os representantes da SEMA estão lá. Eles acordam de madrugada e vão para lá para auxiliar. Isso também é pouco divulgado. É o incentivo ao desenvolvimento do pequeno produtor. E você chegou lá, 4 horas da manhã já tem um representante da prefeitura lá. Eu particularmente acho interessante a divulgação. Eu acho que a partir do momento que você divulga, você dá visibilidade, dá importância ao trabalho, dá outras oportunidades. Mas, enfim, minha fala foi como moradora mesmo, uma valadarense de coração. Professora Fernanda já está entrando, eu já vou passar a palavra para ela, que ela já vai vir com as perguntas dela. Tem uma pergunta do Juliano, Jéssica. Como motivar e incentivar os produtores de lixo, consumidores, a serem mais responsáveis no descarte de lixo e separação do material reciclável? Como utilizar a educação ambiental neste contexto? Como é que vocês avaliam isso? Não. A verdade, igual a gente estava falando, a questão até desculpa até passar, que é a questão da divulgação. Como motivar, incentivar os produtores de lixo? Na verdade, nós temos que incentivar também nós mesmos, através da prefeitura, campanha de separação, porque poucas pessoas separam lixo hoje. O nível de lixo reciclado que é separado dentro de casa é muito pequeno. As pessoas não entendem que elas têm que lavar, às vezes, um vasilhame para poder descartar de plástico, que o papel não pode ser misturado com lixo orgânico. Então, falta um pouco de divulgação. O que falta mesmo é o poder público, ele ingressar nesse ponto de conscientização, de divulgação, de trabalho, de criar plataformas de divulgação mesmo, de incentivo até. Gente, vamos separar o lixo, não sei se no futuro poderia a gente criar mecanismo por bairro, os bairros que tivessem uma coleta seletiva melhor, poderiam ter um desconto no IPTU, algo de incentivo, que às vezes o brasileiro tem muito, nós temos muito discussão do quê? Se me ajuda, eu ajudo, se não me ajuda, eu não ajudo tanto. Então, dessa forma... Aquelas trazendo para o processo, né? A gente fala, mas traz sempre para o que a gente sabe. No processo, isso é muito discutido, assim, até no âmbito também extrajudicial de incentivos da administração pública.
incentivar. E a gente vê isso no campo tributário, muitas das vezes. Então, assim, eu acho que são estratégias legítimas para se conseguir uma efetividade, até da política pública, de uma melhor condição de trabalho. Muito interessante, só para você ter um ponto interessante, só um minutinho, que aqui nós fizemos, tem um projeto de lei que foi feito no vereador, que eu achei interessante, que dá desconto no IPTU para quem tem energia solar em casa. Entendeu? São coisas que estão começando a movimentar Valadares. Então, se você produz sua energia, que é uma energia sustentável, você agora consegue um desconto um pouquinho no IPTU. Por que a gente não coloca os bairros, a cidade, até o município? Quem tiver uma coleta seletiva mais eficiente, a gente possa dar um desconto em cima do IPTU, alguma coisa. Porque quando a gente gera essa questão esse contraponto do município, a gente incentiva aquele produtor, aquele consumidor, aquele que produz o lixo, a começar a olhar para esse lado. Mas é uma política a ser tratada não só para a SMA, porque a minha secretaria é mais de, vamos falar assim, é mais de ligação, não é de execução, mas é tratar entre os secretários, o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, para pensar dessa forma. Emerson, a gente não deixou você falar, você está com a palavra. Obrigado. Eu tenho pensado muito nisso, a teoria sociológica do Bobbio, né? De que, na realidade, a punição não é mais a solução para o direito, a solução é o fomento. Só que o Bobbio não fala em fomento só como ações econômicas, né? O Bobbio vai trabalhar fomento como qualquer tipo de input que você possa fazer para solicitar. Talvez a grande dificuldade é que a administração pública ainda acha que ela é detentora do interesse público, né? O Estado ainda acha que é ele que vai resolver o problema do lixo, que é ele que vai resolver o problema da segurança, quando, na realidade, se a gente voltar lá para a Idade Antiga, né, quem cuidava do interesse público não era o Estado, era a própria comunidade. Então, essa ideia de governança hoje talvez seja um grande avanço, que é essa ideia de chamar a sociedade civil para governar, gestar esse interesse público. Eu acho bacana a gente pensar em políticas de educação ambiental, e a Constituição fala nisso a partir da divulgação. Eu acho que a gente pode utilizar, de fato, o IPTU verde, ou qualquer outro instrumento tributário para isso. Mas acho que a gente só vai conseguir efetivamente uma adesão da sociedade quando ela se sentir também uma parte da sociedade. Quando a gente conseguir resgatar aquele ideal romano, que Romano entendia que ele era de Roma e Roma era dele, quando eu entender que eu não estou esperando hoje o lixeiro dizer quando é coleta seletiva, eu tenho um canal que eu posso falar, olha, a gente aqui nessa rua vai se organizar e a gente propõe esse dia, ou a gente pede esse dia. Então, acho que alguns mecanismos de governança talvez fosse interessante, onde a gente abrisse mais espaço para a sociedade poder se apropriar da calçada, se apropriar da rua, se apropriar do serviço público e poder colaborar mais. Enquanto a gente não deixar a sociedade colaborar, a gente vai ficar nesse mecanismo econômico que nem sempre adianta. Aqui no Rio de Janeiro, a gente tem a nota carioca, né? Se você, cada vez que pagar o tributo, usar a nota carioca, você desconta do IPTU. Ouve essa, Fernanda. Eu fiquei gastando um ano todo, e cheguei lá, acho que eu cheguei com cerca de 10 mil reais de nota fiscal. No final, eu tive isenção no meu IPTU de 180 reais. Assim, a realidade, que não chegava nem, coitado, a 10%, na realidade, talvez fosse uma forma de participação melhor, não a restribuição da arrecadação, que às vezes o Estado precisa realmente da tributação para poder prestar o serviço público. Mas se eles tivessem me dado outra medida de estímulo para cada vez que eu tivesse um serviço público com nota fiscal. Então, talvez a gente deva pensar em fomentos econômicos, mas no momento que municípios e estados estão com problemas sérios para equilibrar os seus orçamentos, talvez o melhor fomento é administrativo mesmo. Governança, permitir que o cidadão possa participar, criar um aplicativozinho onde ele possa gerir, combinar que algumas ruas possam ser geridas pela própria comunidade, que possa definir e combinar junto às rotas, talvez seja o grande futuro aí da administração pública. Bom, a gente tem um comentário aqui do Juliano, na cidade de Carrancas, né? 3 mil habitantes, temos coleta seletiva 3 vezes por semana e, infelizmente, os moradores não colaboram com a coleta realizada pela prefeitura, que cobra uma taxa anual de R$40 por ano por residência. Então, acho que é o tema que a gente
trabalhou aqui, né? Educação ambiental, dos moradores e... Bom, Fernanda, acho que você tem mais perguntas, não tem? Eu tenho. Eu gostaria de comentar depois esse questionamento do Juliano, mas eu vou deixar para o final. Primeiro, assim, vocês falaram sobre os aplicativos e a participação de sociedade civil organizada, né? Queria divulgar que o aplicativo Cataqui. O Cataqui, inclusive em Valadares não tinha, Keila está aí, é uma catadora da ASCAF, aqui de Governador Valadares, que a gente apoia, assim como a ASMARC, que está presente, também a Ascanave, recebem assessoria jurídica do Programa Ambientes, né, do conjunto de advogados que faz parte do Ambientes, e o Cataqui é um aplicativo em que você identifica o catador mais próximo. Como o Luciano citou, às vezes o catador é individual, às vezes ele está no empreendimento. Então, o Cataqui ajuda, é o Tinder do catador, gente. Então, assim, baixem o Cataqui, coloca aí mas não é para namoro, né? Coloquem no celular, porque às vezes você tem um monte de livro lá, né? No direito a gente tem isso, atualização, então os livros já não têm mais fundamento, eles vão para reciclagem. Se você descarta de forma incorreta, ele perde valor de mercado. Aí você coloca no aplicativo e o catador vem na sua casa para buscar, ou você combina um local. É muito interessante, muito seguro. Funcionou muito bem durante a pandemia, quando o governo federal simplesmente não fez nenhuma política de acolhimento ao catador. O Cataqui reuniu com a sociedade civil doações e fez uma bolsa pandemia para os catadores no Brasil inteiro. Então, assim, na ausência do governo, como disse o Emerson, do Estado, né, Emerson, você estava se referindo, mas quando o governo, então, piora mais a situação, aí a gente tem a sociedade civil que não pode morrer junto, né? Senão a gente faz com que o Estado também padeça. Eu queria começar pela última fala, então, se me permitem, eu acho que as colocações que o promotor Luciano fez são muito pertinentes, né? Sobre a nossa capacidade de interagir em rede, barganhar, colocar situações, informar. A universidade tem esse papel de informar, né? O Ambientes, que é uma equipe enorme, viu? Vocês ficam falando, Fernanda, e eu fico aqui com dor no coração, porque é uma equipe enorme de discentes, docentes, né? E aí depois vocês me deixam mal em casa, por favor, falem programa Ambientes, né? Que é uma equipe muito dedicada e a gente tem formulado ações que não são para atender casos específicos. Nós pensamos o caso específico, então aquela situação daquele catador AH ou daquela associação cooperativa em que nós temos que atuar em nome deles como advogados, mas também de modo estrutural. Então a gente pensa como essa atividade nossa pode ser replicada Brasil afora. Então a gente teve, por conta disso, concorrendo ao Prêmio Inovare, né? Fomos finalistas, agora estamos concorrendo ao segundo prêmio por conta dessa capacidade de replicar, né? E, enfim, Prêmio da Justiça, né, gente? A referência é essa. Mas não é a nossa intenção também, não é o nosso foco, só estou citando aqui porque um dos elementos de prêmios da Justiça brasileira é como a sua atividade lá num rincão qualquer, e não estou ofendendo os valadarenses, pelo amor de Deus, mas aqui no leste de Minas pode ser replicada Brasil afora, né? A ideia é essa, ou talvez até fora do país. E aí, eu acho que a fala do Luciano é muito importante, uma coisa que a gente discute muito, que é o protagonismo do catador. E ele iniciou a fala dele falando, eu vou falar aqui, vocês me desculpem, eu vou falar para os catadores, as catadoras que estão nos ouvindo. Então, isso é muito importante. Não existe, ontem foi muito falado isso, não existe política de limpeza pública e de reciclagem e logística reversa sem o catador. Vejam na pandemia, ontem o Jones da Pragma Soluções falou isso aqui, né? Na pandemia, todos os fornos e todos os compradores da cadeia produtiva, aqueles que estão no topo, começaram a ver que o empreendimento deles, em que eles ficam extorquindo do catador, às vezes não pagam o valor adequado, vai falir se eles não incentivarem o catador. Sabe por quê? Porque 90% de todo o reciclado do Brasil passa nas mãos dos catadores. E só 5%, no máximo 10%, do valor que é vendido chega para o catador. E aí eles começaram a discutir nos fóruns que eu participava, por exemplo, cadeia de vidro, cadeia de plástico, cadeia de papelão. Olha, a gente tem que parar de achar que o poder público vai fazer a política nacional de resíduos sólidos e que a gente fica barganhando na acordo setorial, nós temos que injetar dinheiro, a gente ganha com isso. Então, quanto mais eu estruturo uma cooperativa, uma associação, eu ganho dinheiro com isso, né? E aí começaram a perceber que a pandemia foi uma grande crise
que eles não poderiam ter esperado o poder público agir, como de fato não agiu, né, na maior parte das localidades no Brasil, e não esperar também, porque aí o Ministério Público, a gente falou aqui do trabalho, teve que oficiar todos os municípios porque não entregava EPI durante a pandemia, porque não cumpria com os contratos, com os catadores, não cumpria, não dava renda mínima, assistência social não chegava, realidade, Brasil afora, aí Valadares cabe um elogio, porque a gente discutiu muito isso e não foi paralisada as ações, né? A universidade atuou diretamente e inclusive informando que é um serviço, uma atividade essencial que não podia fechar, assim como a atividade de limpeza urbana, e fomos ouvidos nesse sentido. Agora, uma coisa que o Luciano colocou e que eu acho muito importante é assim, o que a administração pública quer, né? E ela certamente é sensibilizada, e aí o administrador público, não a administração pública, né? Porque o administrador nem sempre ele tem interesse público, né, Luciano? A gente precisa, e a universidade precisa, e nós todos, o Ministério Público, né, instruir o povo, porque o povo é muito mal informado. Eu falei aqui na mesa anterior, tem gente comemorando incinerador em cidade pequena como Goiás, né? Isso é um absurdo, né? O incinerador ele é cancerígeno, ele tem que queimar material reciclável para produzir uma miséria de energia. E o Brasil não precisa da energia de incinerador. Vejam só bandeira vermelha, há quanto tempo nós estamos com bandeira vermelha por causa de termoelétrica. É mais burrice em cima de burrice. E a quem isso beneficia? Quem paga o incinerador, né? A gente retira a renda do catador, que é uma renda pulverizada. Você imagina o bairro Turmalina, em Valadares, que tem 2 associações de catadores. O comércio local, certamente, tem circulação de renda ali por conta dos catadores, que vão ganhar, em média, aí, 1,5 salário, né? Então, eles movimentam riqueza local. Quem ganha com isso? A administração pública municipal, o morador que tem sua prestação de serviço. E com o incinerador, quem ganha com isso? Quem perde a saúde somos nós, moradores daquele local, né? Contaminação aumenta. É preciso que a gente instrua a população com relação a essas questões. E aí eu acho que chega no ponto que o promotor Luciano colocou, que aí a gente consegue influenciar o que o administrador quer. Porque quanto mais a gente der publicidade dos fatos, dos atos, né, e discutirmos esses pontos, mais a população vai se tornar consciente com relação a isso. É muito fácil vender a ideia de que o lixo vai sumir. E nessa toada da extinção dos lixões, nós estamos há muito tempo, mas extinção do lixão não é fazer como foi feito em Valadares, por exemplo, fechar o lixão, porque o catador está lá dentro. A lei é clara, tem que retirar o catador de lá, dando para ele condições de trabalho. O catador é prioridade, é protagonista na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, assim, isso do Ministério Público às vezes não entendeu uma verdade clara. Nós temos 3 TACs aqui em Valadares antigos, antes da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que só pensava em quê? Cercar a área, né? Era só cercar a área. Aí vem a Política Nacional e informa a esse respeito. Não é só cercar a área, tem que retirar, como foi feito agora com a ASCAF, mas é também da estrutura. E aí, uma outra questão, né, que eu acho que é importante, muito importante essa fala do promotor Luciano, mas também do Emerson, com relação a esse papel da governança, né, mas a governança, ela precisa ocorrer também sendo oportunizada, porque nós, na condição de cidadão, cidadã, a gente não consegue ser ouvido, e aí eu acho que tem tudo a ver com a última fala, né? Nem sempre a lei é cumprida, mas nem sempre nós somos ouvidos dentro da legislação que prevê. Por exemplo, as audiências públicas. Nós tivemos uma audiência pública em Valadares, acho que foi em 2019, com relação à ampliação da coleta seletiva, né? O Arthur, que era o engenheiro responsável, ele conseguiu um edital junto a SEMAD, né, do governo do estado de Minas, para ampliação da coleta seletiva. Foi feita a audiência pública, todos nós, agentes locais, pudemos falar o quanto é vexatório que o governador Valadares tenha 2% do seu resíduo sendo coletado de acordo com a reciclagem. E aí não só isso. Por exemplo, na época a gente estava falando de ampliação, mas o Poder Público Municipal não tinha aumentado a dotação orçamentária. Quer ampliar a coleta seletiva como? Se não aumenta a dotação orçamentária para aquele custo, né? Como é que vai pagar o catador? Aí chegou um momento em que a Ascanave tinha uma prévia no contrato de 120 toneladas, se não me engano, e estava recolhendo 140, não tinha como receber, só foi receber um ano depois, né? E aí tem uma outra questão também.
Hoje a gente fala, eu fiz um estudo, falei isso com relação à fala do Felipe anteriormente, né? A gente fala sobre a diminuição do pagamento catador. E aí, Felipe, eu discordo completamente da administração pública local de Governador Valadares. No estudo que eu fiz, isso até 2019, agora eu quero incluir esse contrato, porque aí a coisa desanda de vez. Enquanto nós tínhamos antes R$670 a tonelada, se não me engano, que era no governo Elisa, quando foi contratado pela primeira vez, foi em 2016, veio caindo, o município chegou a oferecer dação em pagamento. Gente, dação em pagamento é vergonhoso. É o que faz São Paulo quando fala para o catador assim, olha, o que você coletou aí, nós estamos te dando para você, tá bom? Você pode ficar com esse material aí você vende o que você resolver com o comerciante aí, tá legal. É obrigação da administração pública municipal pagar pelos serviços prestados. E aí, olha só, a Ascanave, quando na mesa anterior, né, foi citado que a Ascanave recebe, por exemplo, recebeu desde a sua existência, saída do lixão até hoje, R$350 mil, foi para a estruturação dela pago pelo governo do estado. Isso não exime o poder municipal de fazer o pagamento, porque o que está acontecendo é uma restituição pelo serviço prestado. A associação, lembrando, não tem patrimônio, não é renda, não tem direito trabalhista, tudo tem que sair dali. Então, Felipe, reitero aqui o pedido do ambiente de sempre para que seja pensado o contrato em prol do catador, como a lei diz, porque pagar R$242 a tonelada não paga os serviços prestados pelos catadores. Me desculpe, mas não paga. E aí eu já tenho 20 anos lidando com o tema, eu posso te dizer de carteirinha que isso é assim, a dação em pagamento é o caos, né? Conseguimos reverter isso através da audiência pública e do parecer que foi dado pela universidade, foi um parecer pesado mesmo, de que é uma afronta do prefeito municipal em 2019 propor esse tipo de situação, pagar o catador como dação em pagamento. Mas mais do que isso, queria te sensibilizar quanto ao seguinte, e aos colegas, me desculpem, eu acho que Valadares exemplifica bem o caso brasileiro em várias coisas, e aqui eu deixo o elogio de novo. Valadares não encerrou as atividades, não encerrou o contrato, mas foi diminuindo o pagamento por tonelada, o que inviabiliza a coleta. E a Ascanave e a Ascarf só podem fazer triagem, separação, comercialização e armazenamento do material reciclável. Então, eles não vão trabalhar com compactação, outras coisas, nada disso. Eles vão fazer só nessa linha, só o que o estatuto permite, né? Mas veja bem, eu acho que tem tudo a ver com as outras falas. Enquanto a gente gastou de 2014 a 2019, aqui em Valadares, 5.686.370 com coleta seletiva, 5.600.000, vocês já guardem aí. Gastou-se com limpeza urbana em Valadares no mesmo período, em contratos que eram aditivados, é um período com vários governos, né, gente? Aqui a gente não está discutindo governo, não é nosso interesse. 160 milhões de reais com limpeza urbana. 160 milhões com limpeza urbana. Limpeza urbana é poda, varrição e carregamento. Não, carregamento não. Limpeza urbana, capina e poda, 119 milhões. Então, falei bobagem, porque, na verdade, são 280 milhões com limpeza, capina e poda. Enquanto, nesse interstício, com os catadores, nós gastamos 5.600.000. E tem gente que fala que gastou muito e quer diminuir. Além disso, o transporte, quer dizer, aquela coisa, né, que o Juliano colocou, de nós, consumidores, que não fazemos a nossa parte, e aí mandamos só 2% reciclável para as Ascanave ou para as Ascarf, o resto vai para o aterro. Então, o Juliano vai pagar lá o que era indevido. Sabe o que é? Quase 70% de todo o resíduo, que ele vai ter que bater no transbordo de Valadares, pagar por esse transporte, que foi retirado da porta da sua casa, e levar para o aterro sanitário. O custo disso para a prefeitura nesse interstício foi de 40 milhões de reais. A alocação do aterro, mais 17 milhões de reais. Então, olha, a gente está alocando um aterro que a gente não precisava alocar, porque são só 2% do resíduo que tinha que ir para o aterro. A gente está transportando 98% do resíduo que não era para ir para o aterro. Então, são milhões que o consumidor está pagando nesse tributo no TRS que não era para ser pago. E aí a lógica da administração pública tem que ser também, né, Felipe, diminuir isso e contar com o consumidor, porque o consumidor ele está pagando o tributo e ele precisa também que o serviço seja prestado de forma adequada. Então, vejam bem, a gente paga para capina
40%, 40%, né, de tudo que é gasto é devido a isso. Será que a gente pode mudar esse modelo? Será que a gente tem como pagar, remunerar o catador da forma devida, de forma digna, e fazer com que essas associações sejam estruturadas? Vamos ver como é que está a prensa na Ascanave, são 4. A Ascarf tem uma que a gente conseguiu via ANCAT. Como é que está? Agora a prefeitura está, inclusive, calçando lá, Jamir contou para a gente que vai calçar a Ascarf. Isso mesmo, é competência do município. Será que os outros municípios estão fazendo isso? Porque aqui eu estou falando de Valadares que ainda tem um contrato, né? A gente tem vários outros municípios no entorno que, infelizmente, a gente já tentou todas as formas, e ao contrário do que... ao contrário, não, concordando com o que o promotor Luciano falou aqui, a gente tentou todas as possibilidades de negociação, pronto, caímos na CP, né? Não teve como fugir nessa altura do campeonato. Então, assim, são questões que a gente precisa pensar. A administração pública precisa conhecer melhor esse sistema, precisa criar gabinetes específicos para tratar disso e cuidar da receita da forma devida. Afinal de contas, nós todos queremos o dinheiro público sendo empregado da forma devida, né? Não é doação, não é caridade, como disse o Luciano, é gerência competente. E eu vejo pelos dados que a gente investiga e pelas pesquisas de extensão que a gente faz, que a gente tem muita incompetência ainda nesse setor. E a universidade pode estar de portas abertas para ajudar a melhorar esse quadro no que for adequado, né? No que for devido. E Emerson, saudades de você, não podia deixar de dizer, não tem como, amigo do coração. Obrigada, gente. Passa a palavra para a professora Jéssica. Bom, eu não sei se alguém quer complementar, a gente já está encerrando os trabalhos. Se alguém quiser complementar alguma fala, pode ficar à vontade, já finalizar. Não, ninguém quer? Então, assim, eu só quero agradecer novamente, aceite pelos convites. Muito obrigada, foi muito interessante e também eu aprendi muito também. Creio que todos os discentes, todos os membros das associações que estão nos assistindo também e se sentiram bem representados. Eu encerro o painel, essa mesa. Muito obrigada.